Sem dúvida. Sandrigo, deixa eu te fazer uma pergunta agora, acho que é o mais importante para quem está nos assistindo, é em relação ao procedimento quando a gente se depara com um paciente potencial doador de órgãos. É um momento, acho que, mais difícil, né, para o familiar, que tem um ente querido que está ali já em fase terminal, que já tem a morte cerebral, mas que aquele paciente poderia ser um doador em potencial. E esse acho que é o momento mais difícil para o médico que está assistindo aquele paciente, como para a família, enfim. Como é que é o procedimento, como é que é a abordagem, como é que é feito isso hoje? Existe um protocolo de abordagem para que as pessoas saibam, né, porque muitas pessoas se preocupam com essa situação. Então é interessante que a gente aborde esse lado humanista, né? Sem dúvida, acho que esse ponto ele é fundamental, né? E acho que é a base do transplante nesse momento extremamente doloroso, né? Da morte de um ente querido, eu consegui propiciar para uma série de outras pessoas a vida e vida com muita plenitude, né? Então essa talvez seja a grande mágica do transplante. Só que para quem está ali naquele momento receber essa notícia é extremamente complicado e angustiante, né? Então é necessário e é fundamental que o médico que acompanha esse paciente tenha todo o cuidado para explicar a situação do paciente e começar todo o processo de documentação de que esse paciente, infelizmente, faleceu e esse falecimento em decorrência da morte encefálica. Então, quando eu tenho a morte encefálica, eu defino esse diagnóstico, o paciente, mesmo que o coração esteja funcionando, os rins estejam funcionando, legalmente ele é considerado um paciente que evoluiu a óbito. E nesse momento, se eu desligar os aparelhos, o paciente não vai ter nenhuma condição de manutenção da sobrevida. Então, para esse processo acontecer, eu tenho um protocolo. Então, num primeiro momento, eu vou explicar para a família o que está acontecendo e eu vou iniciar o processo de documentação da presença da morte encefálica. E ele vai envolver alguns procedimentos. Um diagnóstico clínico, que tem que ser reconhecido por dois médicos diferentes, em momentos diferentes. Eu tenho que fazer um teste mostrando que ele não tem capacidade de respiração na retirada do ventilador mecânico. E eu faço um teste de imagem comprobatório da morte encefálica, que pode ser um eletroencefalograma, uma arteriografia que mostra que não tem fluxo cerebral, ou um Doppler transcraniano que mostra que não tem fluxo cerebral. Então, quando eu faço a avaliação clínica por dois profissionais, eu documento o teste de apneia e documento por algum método de imagem que existe a ausência de atividade cerebral e a ausência de fluxo, eu defino que o paciente tem morte encefálica e, nesse momento, eu tenho que declarar o óbito desse paciente, inclusive. E, a partir daí, eu posso, então, entrar em contato com a organização de procura de órgãos e as estruturas hospitalares que dão suporte à OP, que são as chamadas CIDOTs, e essas estruturas, aí sim, vão abordar a família e questioná-las e conversar sobre todo esse processo da possibilidade de doação, e eles vão se posicionar se eles aceitariam ou não a possibilidade da doação de órgãos após a definição de todo esse processo e o diagnóstico da morte encefálica. Importante, Rodrigo, a gente explicar para as pessoas, a gente tem aí um número, parece que 46% de pessoas que se negam, que têm medo, enfim. Ainda nós temos uma quantidade grande de pessoas que ainda tem um certo receio, um tabu, enfim, nós temos aí, esbarramos com problemas religiosos, problemas éticos, problemas de desconhecimento, né? E eu já me deparei com pessoas que perguntam, pô, mas será que realmente morreu? Será que pode ser feito? Porque as pessoas acham que poderia haver uma comercialização. Isso é importante, é uma coisa delicada, mas é importante a gente abordar e dizer que as pessoas que estão envolvidas
com esse processo são extremamente éticas, são pessoas sérias, pessoas que trabalham com isso há muitos anos enfim, é que as pessoas confiem que essas pessoas vão fazer o melhor para aquele paciente e, obviamente, nesse caso, que se trabalhe psicologicamente a família entenda que com aquela doação ela vai salvar muitas vidas, Sandrigo. Se você quer assistir a entrevista completa desses cortes, você vai encontrar o link na descrição do vídeo. Vai lá, clica e você vai ver a entrevista completa.